Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse é o Livro em Foco e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer resenha de um livro que eu gostei muito e que é muito especial, que é A Mulher do Viajante no Tempo, de Audrey Niffenegger, né? O sobrenome é difícil de se pronunciar. Um livro da editora Suma de Letras. E como sempre, antes eu falo do livro um pouco, e depois eu acabo falando da história, né? E eu vou avisar quando eu for falar da história, porque vai ter spoilers. Enfim, o livro A Mulher do Viajante no Tempo, ele tem orelha, o que eu gosto muito em livros, né? Eu sempre olho a diagramação, essa diagramação aqui, ela tá boa, né? E também eu sempre olho as páginas, se elas são brancas ou são amareladas, e esse daqui tem as páginas meio amareladas, que é muito bom para não refletir a luz na hora de ler, isso faz a diferença, né? Para mim, pelo menos, faz. Enfim, o livro tem uma linguagem muito fácil, ele tem hiperdescrições, o que é um ponto negativo, e ele tem a narração tanto da Claire quanto do Henry, né? E essas narrações vão se alternando. Então nós vamos ter tanto o ponto de vista da Claire quanto o ponto de vista do Henry, que são os dois personagens principais cheios de personalidade. Isso é uma coisa que eu gostei muito nesse livro, porque todos os personagens têm muita personalidade. E isso é uma coisa muito boa, é uma coisa muito positiva, é uma coisa que enriquece a história, certo? E a Audrey tá de parabéns, ela foi mestra em colocar a personalidade nos personagens. O livro, ele tem uma linha do tempo, né? E essa linha do tempo, que é uma só, ela é alternada por idas do Henry ao passado e idas do Henry ao futuro, certo? Então nós temos aqui em toda a história, por exemplo, aqui tem a narração do Henry, né? Nós temos a data, nós temos a idade do Henry e a idade da Claire, né? Então, para a gente se localizar na linha do tempo do livro, e isso é bem interessante em si. Enfim, já contei sobre o livro e agora vai começar a parte que é pequena, né? Que é o contando a história, mas que tem spoilers. Então, se você não gosta de spoiler, por favor, pule essa parte. O Henry, ele tem um problema genético, que é viajar no tempo. Sim, é um problema genético. E ele conhece a Claire quando ele tem 32 anos. Só que a Claire tem 6 anos de idade. Só que ele também conhece a Claire quando tem 20 anos. Então você precisa ler a história para entender. Não, 20 anos não, 28 anos. Então você precisa ler a história para entender essa linha do tempo. É bem fácil, você não vai se confundir. Eu tenho certeza que se você presta atenção na história, você não vai se confundir com a história. E se for necessário, assista o filme antes, que é uma adaptação muito boa, tá? Que vai, assista antes, daí você vai conseguir se localizar melhor na história. É uma daquelas poucas vezes que eu digo, assista primeiro o filme, depois leia o livro. É uma das poucas vezes que vocês vão me ver dizendo isso, porque eu sempre falo primeiro leia o livro, depois assista o filme. Só para você não se perder, sabe? E daí o R e a Claire constroem um relacionamento muito fofo, aonde os dois se amam muito, certo? E gostam muito um do outro. Isso é muito bonito de se ver a forma como esse relacionamento foi construído. Então você vê lá desde o início de quando a Claire tinha 6 anos, até quando a Claire tem 80 anos, alguma coisa assim, né? O Henry vai morrer bem. Eu falei, ca- cabeça não dá tanto spoiler. Eu falei que eu não podia falar, mas. Ai, vou deixar no vídeo. Ou não. Bem, se vocês vissem a filme, vocês iam descobrir mesmo.
Bem, ele morre no final. Mas eu não vou gravar esse vídeo de novo, pelo amor de Deus, nem editar, tá louco. Aí, enfim, eles têm um relacionamento muito bonito, eles tentam ter uma filha, um filho, eles conseguem com muita dificuldade ter uma filha chamada Alba, e a Alba também é uma viajante no tempo, e acontece um acidente com o Henry, que eu não vou contar, já contei que ele morreu. Já contei que ele morreu, enfim, é isso, pessoal, esse foi o livro, recomendo essa leitura. Tá, desculpa aí pelo baita spoiler. Não era pra dar esse spoiler, tá? Mas vocês vão gostar do livro, eu tenho fé. Vocês vão gostar do livro, sabe? Fiquem em paz, pessoal.